Olá, amigos do canal, Wagner Pedro quem está falando, e como de costume, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal e já deixa o seu joinha. No vídeo de hoje vamos falar sobre a origem do Império Romano. As origens de Roma encontram-se no processo de ocupação e povoamento da região que hoje é conhecida como Itália, e teve uma forte influência grega na formação original de Roma. Segundo a lenda, as origens de Roma se atribui aos gêmeos Rômulo e Remo, descendentes de Enéas, herói de Troia, e criados pela loba romana. É dessas lendas que se extrai a ideia de que Roma teria sido fundada em meados do século VIII a.C., sendo o ano 753 a.C., a data usualmente admitida para sua fundação. Mas a Roma, como império, como conhecemos hoje, ela se deu através da crise da República de Roma. No ano 70 a.C., Crasso, que se notabilizou por esmagar a rebelião de escravos liderada por Espartaco, existe até uma série sobre isso, e Pompeu, vencedor da revolta nacionalista de Sertório da Ibéria, juntamente com Caio Júlio, que depois foi conhecido como Júlio César, fizeram a primeira liderança em três, chamado de primeiro triunvirato. Os três líderes se dividiram entre si na jurisdição do império, cabendo Crasso a região do Oriente, Pompeu a região de Ibéria e Júlio a região da Gália. Com a morte de Crasso em 53 a.C., inevitavelmente colocou Júlio e Pompeu frente a frente. Pronunciando a famosa frase "a sorte está lançada", Júlio entrou em Roma à frente de seus exércitos, configurando um inegável golpe de Estado, e abalado com o prestígio popular de Júlio, Pompeu fugiu para a Grécia, onde foi derrotado em 48 a.C. Em 46 a.C., senhor absoluto de Roma, Júlio fez proclamar ditador por 10 anos, de onde vem o título de César, atribuído a outros governantes. César é um título que se originou do nome família de Júlio César, que governou Roma como monarca sem coroa de 49 a 44 a.C. Otávio, sobrinho de César e filho adotivo, tomou o nome do tio e também adotou o título de Augusto. Augusto é um título que significa o escolhido dos deuses. E aqui a coisa começa a ficar interessante, que Augusto, ele ascendeu ao poder, criou também uma força militar de elite chamada Guarda Pretoriana para a proteção pessoal de si, e como imperador ele controlava a religião, o exército e as funções legislativas, judiciária e finanças do Estado, a política externa e as províncias mais importantes. Nesse contexto, a sociedade foi dividida em três ordens, segundo um critério que se formava-se: senatorial, que possuía privilégios políticos; equestre, que permitiu acesso aos cargos públicos; e a camada inferior, que abrangia a maioria dos cidadãos. O controle sobre a plebe era efetuado através da política de concessão de alimentos, política iniciada por Júlio César e ampliada por Otávio, agora conhecido como Augusto César. Também criaram-se grandes espaços públicos para a realização de jogos, corridas de bigas e combates com gladiadores, de modo a dar aos plebeios uma forma de diversão e distração para manter a revolta social no nível de controle. Era a famosa política do pão e do circo. E dessa raiz de Augusto, que foi o primeiro imperador da dinastia Júlio-Claudiana, que permaneceu no poder até 68 d.C., daí vieram os seus sucessores. Tibério, que é o imperador na época de Jesus Cristo, do ano 14 ao ano 37 d.C., Calígula, do ano 37 a 41, e Cláudio, do ano 41 a 54, e finalmente, fechando essa dinastia, vem Nero, que colocou fogo em Roma, que é do ano 54 a 70 d.C. Depois da dinastia Júlio-Claudiana veio a dinastia dos Flávios, depois a dinastia dos Antoninos e, por fim, a dinastia dos Severos.
Então, essa é um resumo da origem de como ascendeu o Império Romano. Espero que você tenha gostado aí das informações, que sejam úteis. Meu forte abraço, Dr. Wagner Pedro.